Paz de Cristo a todos. Aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer uma reflexão acerca de um dos temas que é um dos mais sensíveis de nosso tempo. Por que não dizer o mais sensível, haja vista que este tema afeta a todos nós em quaisquer lugares e pontos do mundo. Este tema é um tema que nos diz respeito direta ou indiretamente. Este tema é um tema extremamente sensível e que deve ou deveria também ser tema do discurso, da preleção, da pregação, da defesa de, de nossos obreiros, de nossa igreja, mas infelizmente este é um tema que tem sido ignorado por aqueles que deveriam estar militando com toda a sua força, toda a sua fé, todo o seu toda a sua garra e intensidade, mas que infelizmente tem em sua grande maioria ignorado a importância desse tema. E eu me refiro ao tema relacionado às questões ambientais. Eu me refiro aqui a essas questões, a essas grandes mudanças que tem havido no meio ambiente, mudanças essas resultantes da ação do homem sobre a terra e que é um tema extremamente sensível, bíblico, porém ignorado, repito, por boa parte das lideranças evangélicas, por boa parte das denominações evangélicas cristãs, enfim, por boa parte dos ministros do evangelho. E este tema é um tema cuja importância já nos aparece, já nos é mostrada nos primeiros versículos da Bíblia, quando Deus, após ter criado Éden, colocou o homem ali naquele jardim e determinou que ele cuidasse do jardim. Impôs ao homem que ele preservasse, para usarmos uma linguagem, um termo, um conceito mais nosso, preservasse, por que não, o jardim. E por quê? Ora, primeiro, porque o homem é o ser que mais depende da terra. Não há um outro ser no mundo que dependa tanto da terra quanto o homem. O homem é o centro, aliás, perdão, o homem é o ser mais dependente da terra. Depende da terra para tudo e a sua complexidade de existência, a existência do homem, nós sabemos que é uma existência bastante complexa, envolve vários aspectos, e esta complexidade exige do homem que explore os recursos naturais de diversas formas, para diversas finalidades. E esta complexidade faz do homem este ser extremamente dependente
da terra. Não há, repito, não há um outro ser tão dependente da terra quanto o homem. Agora, quando Deus colocou o homem no centro, no meio daquele jardim, aquele jardim que, dentro dessa geografia teológica, ficava no centro da terra, quando Deus coloca o homem no meio daquele jardim e lhe pede para cuidar da terra, para zelar, para protegê-la, nós não devemos pressupor daqui que a primazia do governo sobre a terra foi dada por Deus ao homem. Não, a primazia do governo foi dada por Deus ao sol e à lua, pois Deus diz no Gênesis que ele faria dois grandes luzeiros, um maior chamado Sol e o menor chamado Lua. E cabia ao maior, ao luzeiro maior, o Sol, governar sobre o dia, e ao luzeiro menor, a Lua, caberia governar sobre a noite. Portanto, Deus concedeu a primazia do governo, a primogenitura governante ao Sol e à Lua, e não ao homem. O homem entra como governo do jardim numa segunda opção de Deus. Não na primeira, portanto, o homem, segundo a narrativa do próprio Gênesis, não tinha a primazia do governo sobre o mundo. Primazia do governo sobre o mundo, repito, foi dada ao Sol e à Lua. O homem entra como uma segunda opção de Deus. Ora, e daqui nós podemos inferir que a natureza, e entenda o Sol e Lua como elementos naturais, a natureza se autogoverna. O homem deveria se espelhar neste autogoverno da natureza, que é sempre um autogoverno de preservação, manutenção, de sustentabilidade e não de destruição. Daí Deus dar ao homem, ou escolher o homem como uma segunda opção de governo. A primeira opção foi dada ao Sol e à Lua, porque a natureza é capaz de se governar e ela o faz com perfeição. O homem deveria se espelhar neste modelo natural. E muitos aspectos, né? Me vem à mente agora a questão do homicídio, que é um crime praticado por uma pessoa contra outra pessoa. Vejam, o homem é o único ser na natureza que mata alguém de sua própria espécie. Isso não existe na natureza. Vejam como a natureza é sábia, como a natureza se autogoverna, como a natureza consegue existir de forma harmoniosa. A primazia do governo do mundo não foi dada ao homem por Deus. Repito, insisto nesta tese. Ora, quando Deus escolhe, quando Deus impõe a Adão para que cuidasse do jardim, ele convida, chama o homem para governar sobre a terra, mas como uma segunda opção. Agora, o interessante é que se Deus
chamou Adão e pôs a Adão que governasse, que cuidasse do jardim, o jardim do Éden, quem vai cumprir isto de forma muito mais expressiva, de forma muito mais emblemática, de forma muito mais zelosa, por assim dizer, será Noé. Noé será este segundo grande governante, por assim dizer, do mundo depois de Adão, e governo no sentido humano. Vejam, Noé vai ser este segundo primeiro homem que, muito mais que Adão, vai levar à risca este seu cuidado para com a terra. E este cuidado Noé vai demonstrar por meio da construção da arca, que também foi destinada para a preservação das espécies animais. Deus disse a Noé que ele deveria separar 7 pares ou 7 casais de animais puros, 7 casais de aves e um casal de animais impuros de cada espécie, e conduzi-los para a arca, a fim de que, após o dilúvio, estes animais, estas espécies, poderiam retornar ao seu habitat e cumprir a função que lhes compete nesse ecossistema no qual todos nós estamos inseridos, e que eles papel que eles cumprem com perfeição, demonstrando a importância dessas espécies, de todas as espécies, para a preservação do nosso ecossistema, para a preservação do ambiente. Portanto, foi Noé, este segundo Adão, por assim dizer, este segundo governante ou cuidador do jardim em termos humanos, a cumprir este sim, arrisca aquilo que Deus havia determinado a Adão lá no Jardim do Éden. Ora, Noé é este segundo Adão, ou mais ainda, Noé é este primeiro homem desta nova criação divina, desta recriação divina, que vai cumprir o papel que lhe compete como zelador, cuidador do jardim, porque Noé preservou a vida, porque Noé se preocupou com a vida, porque Noé cuidou da vida, não só da vida humana, mas da vida animal. Ele, Noé, buscou separar estes casais de cada espécie animal, das terrestres e das que voam, que adejam no céu, para inseri-las, introduzi-las na arca, preservando todas essas espécies para o processo de recriação, para o recomeço da terra que se daria após o dilúvio. Portanto, Noé é este jardineiro,
é este homem que cuida, é este homem que preserva a natureza, porque ele preservou a vida, ele cuidou da vida, ele zelou pela vida. E por conta disso, encarna com zelo, com perfeição, com intensidade o papel que lhe cumpriu, lhe cabia naquele momento, naquele contexto, como o de um cuidador do jardim. Este Noé é um exemplo a todos nós e principalmente a nós cristãos. E por quê? Porque se hoje nós ouvimos discursos que nos convocam, nos conscientizam quanto à importância da preservação do meio ambiente, esses discursos não vêm dos púlpitos de nossas igrejas. Esses discursos não são proferidos por nossos pregadores. Estes discursos não são proferidos pelas lideranças cristãs do mundo. Hoje, quem profere esse tipo de discurso, hoje quem milita por essa temática, hoje quem propõe modelos sustentáveis, de existência sustentáveis, são pessoas ou organizações não cristãs. Nós não vemos isto, e aqui eu me refiro em linhas gerais, é claro, existem exceções? Existem, mas são mínimas. Nós não vemos esse discurso, essa preocupação com as questões ambientais encabeçada por cristãos. Os cristãos não têm um modelo de economia sustentável, não apresentam um modelo de vida sustentável. Ora, e não vamos muito longe, até mesmo aqueles que são eleitos com uma boa parte dos votos da cristandade e que ocupam cargos no parlamento, no Congresso, que ocupam o cargo, desempenham um mandato parlamentar, seja na condição de deputado estadual, por que não, deputado federal, de senador, governos, por que não, mesmo aqueles que são eleitos com os votos de boa parte da cristandade, quando assumem a tribuna das assembleias legislativas, das câmaras, do Congresso, nós nunca os ouvimos fazerem uma defesa enfática acerca das questões ambientais. Nós os ouvimos brigar pelos interesses denominacionais, pelos interesses das organizações religiosas, das igrejas evangélicas que foram fundamentais para a sua eleição. Fato, uma lacuna imperdoável, uma lacuna lamentável, uma lacuna extremamente deplorável. Por quê? Porque nós, cristãos, deveríamos assumir a proa desse tipo de defesa, haja vista que desde a criação, segundo a narrativa adotada pela igreja
como a narrativa da origem, já mostra o quanto que Deus se preocupava com a terra, já vista o homem ser o ser mais dependente da terra e a incumbência que Deus deu ao homem para ser cuidador, jardineiro, um zelador deste nosso planeta belo e maravilhoso. Papel este que, repito, não é cumpriu e cumpriu de forma intensa, de forma perfeita, de forma zelosa, mas do qual nós, cristãos, nos distanciamos e nos distanciamos de forma substancial, de forma abissal. Há um abismo entre nós e este Noé. Precisamos superar este abismo, nos inspirarmos nesta figura que aparece lá nos capítulos 6, 7 do livro do Gênesis e retomar também o papel que nós temos desde os primeiros versos da Bíblia de cuidarmos e zelarmos por este nosso belo e maravilhoso jardim. Algo que não temos feito, repito, lamentavelmente, imperdoavelmente, pois as consequências disso são danosas e, em boa parte, irreversíveis. Entretanto, ainda temos um respiro de esperança. E cabe a nós, enquanto igreja, assumirmos de forma apaixonada, responsável, militante, consciente, este papel que nos foi dado, segundo a narrativa do Gênesis, para cuidarmos e zelarmos por este nosso belo jardim. Afinal de contas, somos extremamente dependentes dele. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixem aí o seu joinha se gostaram desta reflexão, divulguem este espaço a outras tantas pessoas e em breve nós nos veremos novamente. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até breve.